O As de Espadas aqui é a superação, e eu tô muito contente que essa carta sai para encerrar a leitura, porque ela fala sobre superação dos obstáculos. Vocês mais seguros para se comunicar, para requisitar, para exigir aquilo que é de direito de vocês. Alguns de vocês fazendo terapia e através da terapia encontrando esses esclarecimentos. Vocês superando todas as informações erradas que colocaram na cabeça de vocês ao longo do tempo, com relação à capacidade que vocês têm ou não têm, com relação àquilo que vocês devem ou não ser, ou devem ou não fazer. Então tudo isso cai por terra e vocês podem finalmente respirar mais tranquilos, tá? Bem-vindos ao Libraverso, o canal exclusivo para o coletivo de Libra. Vamos às mensagens. Aqui a gente vai ver quais são os desafios, quais são as coisas que vocês devem superar, qual é a ajuda ou a visão, a solução que vocês não estão enxergando, acessando no momento, e o futuro, tá? Então, só para contextualizar, aqui naquilo que vocês, as dificuldades que se apresentam aqui são coroadas pela energia do eremita, tá? Eu posso estar falando com alguém que tenha virgem nas outras casas, ou que lide com alguém de virgem, ou simplesmente essa carta representa a dificuldade de Libra em iniciar sua jornada. Jornada do autoconhecimento, jornada da espiritualidade. Então vocês podem resistir, vocês podem estar passando por uma fase mais delicada dessa jornada, já iniciaram, mas estão passando por uma fase onde vocês se sentem mais isolados do que nunca. A gente vai ver com a clarificação do tarô, meus amores. E olha que incrível, aqui na posição das coisas que vocês não estão vendo, da solução que vocês não estão conseguindo enxergar, eu tenho a carta do enforcado, que fala justamente sobre esse aspecto de encontrar um ponto de vista diferente. Essa leitura, essas mensagens aqui, definitivamente são para um Libra que está passando por um momento bem delicado psicologicamente falando. Vocês se sentem de fato isolados. O 9 de paus aqui representa alguém que está prestes a desistir, tá? Dificuldade de confiar em outras pessoas, realmente muita dificuldade, assim, vocês fizeram quase tudo, enfrentaram muitas coisas sozinhos até hoje, se decepcionaram diversas vezes e hoje não sabem mais se podem, não podem, quando podem confiar em alguém. O eremita e essas cartas aqui na posição daquilo que vocês precisam enfrentar ou precisam superar, tá muito relacionado à questão da solidão, à questão da ansiedade, tá? Então, essas duas cartas falam sobre desistência, sobre pular etapa, não seguir uma reta até o final, não seguir um plano, uma meta até o final, tá? E vocês realmente sem um norte. Então, mesmo para aqueles que já iniciaram o seu processo espiritual, já iniciaram o seu processo de autoconhecimento, através de qual método for, espiritualidade, leitura, uma doutrina, uma religião, enfim, vocês ainda estão se sentindo sem norte, vocês ainda não estão enxergando a luz no fim do túnel, porque muitos de vocês não entendem que não é uma linha reta, né? Quando a gente inicia esse processo, existem altos e baixos. E para aqueles que ainda não iniciaram, vocês vão continuar perdidos caso não busquem esse esclarecimento de entender um pouco mais sobre vocês mesmos, de entender quais são os padrões que vocês vêm repetindo de novo e precisam quebrar, né? E então, assim, é bem delicada a energia que eu tô vendo com relação às emoções e ao mental de vocês. Agora vamos falar aqui sobre as soluções que vocês ainda não enxergam, mas a leitura é para isso, é para ajudar de alguma forma. Nesse aspecto, o 3 de paus me diz que vocês têm a inteligência, vocês têm o planejamento, vocês têm as informações e a capacidade para atravessar
esse momento difícil para superar, né, essa confusão mental e para não desistir. No entanto, eu ainda tenho aqui a carta do mundo inversa, que também fala sobre não seguir um plano até o fim dele. Então, alguns de vocês iniciam um projeto, iniciam um curso, iniciam um relacionamento, mas não segue, né? Não se desenvolve, não se transforma em algo duradouro, não se transforma, vocês não conseguem concluir, tá? Aqui com a carta do mundo é mais ou menos isso. Então, vocês têm todas as ferramentas, vocês têm a visão, ou as visões, né? De todas as possibilidades, mas vocês acabam lá no meio desistindo por alguma razão, ou por desânimo, ou por alguma dificuldade, algum obstáculo, ou simplesmente porque encontram algo diferente que também interessa a vocês, né? Então, os signos de ar têm um pouco essa fama, tem um pouco esse hábito de gostar de várias coisas, de se interessar por vários assuntos. E se eu estiver falando com alguém aqui que tem facilidade para aprender várias coisas, profissionalmente falando, inclusive, essa coisa de destoar, de acabar se desviando é muito comum, né? E o cavaleiro de espadas aqui é impaciência. Então vamos colocar da seguinte forma, tá, gente? O que vocês estão deixando passar despercebido é que vocês sentem uma urgência das coisas se desenvolverem num determinado ritmo. Vocês, quando não conseguem concluir ou quando não conseguem conquistar um determinado objetivo num tempo que vocês esperavam, isso acaba desmotivando, tá? Libra, é o que eu vejo aqui. Então, vocês precisam desenvolver essa paciência, vocês precisam respirar fundo e pausar, às vezes, como traz aqui a energia do enforcado, né? Então, nem tudo é para ontem. A nossa geração aí, dos seus 30 e poucos para cima, ou até os mais jovens, né? A gente já cresceu, assim, numa velocidade mais acelerada, a gente já tá com a tecnologia, tudo é muito rápido, tudo é muito mais fácil, e aí se a gente posta um conteúdo, se a gente divulga nosso produto na internet, enfim, se a gente faz determinadas coisas e aquilo não traz os likes, e aquilo não traz o retorno, num tempo X a gente já fica, não, mas isso aqui não tá dando certo. Então, assim, algumas coisas têm o seu tempo para se desenvolver e eu vejo vocês impacientes aqui e não é nem pulando etapa, é pulando para a próxima coisa que acho que talvez isso dê certo. Ah, isso aqui não deu certo. Ah, então eu vou fazer outra coisa, vou mudar de profissão, vou fazer outro curso. Enfim, não tá dando certo aqui, parei. Não sigo, não insisto, não persevero, né? Porque aqui não tá dando. Então, depois de um mês, depois de 3 meses sem receber o devido retorno que vocês estavam esperando. E aí tem muito, eu diria que a responsabilidade tá em Libra no sentido de se comparar com outras pessoas fazendo a mesma coisa. Entendam que todo mundo vai ter o seu resultado no tempo que tem que ter, né? Eu concordo que a gente não deve insistir em algo em muito tempo sem que aquilo traga um retorno. Eu concordo, né? Não dá pra gente também insistir num erro. De repente existem outras possibilidades, existem outros caminhos, existem outros amores, outros amigos, né? Mas aqui o que aparece é a falta da paciência da parte de Libra, são vocês pulando de uma coisa para outra sem concluir nada, sem concluir nada. Então, a visão de vocês precisa mudar nesse aspecto. É preciso perseverar um pouco mais, é preciso, de repente, estudar e se especializar por mais tempo para vocês alcançarem os objetivos, porque a ausência da paciência definitivamente não está ajudando. E aí vocês vão falar para mim, não, mas eu sou uma pessoa paciente. Eu venho tentando, insistindo nessa profissão, ou nesse relacionamento, ou enfim, no que quer que seja, há anos, e eu nunca desponto, tá? Bom, eu diria que essa leitura não são para vocês, eu diria que a leitura é para quem não insiste por muito tempo em algo, tá? Já vou deixar isso claro. Bom, aqui com a roda da fortuna, que fala sobre tempo divino, o tempo certo das coisas florescerem, acontecerem, ou das oportunidades chegarem, lembrem que sorte não existe. A sorte nada mais é do que a oportunidade que encontra o preparo, uma pessoa que está pronta para desenvolver. Então vocês possivelmente nunca ficam 100% prontos porque estão sempre pulando para a próxima ideia, para o próximo projeto. A Lua, ela fala sobre o que está oculto, tá? São as inseguranças de vocês, são os medos de vocês. A Lua também pode representar uma figura materna, a energia feminina. Alguns
com os quais eu tô falando aqui agora não tiveram um apoio materno, não tiveram apoio da família, não tiveram apoio dos seus para desenvolver o seu talento. Então, alguns de vocês, eu tô falando com alguém aqui que tem talento, que tem potencial para fazer várias coisas, ou pelo menos uma coisa muito bem, mas de repente vocês não foram vistos dessa forma. Enquanto criança, enquanto adolescente, não investiram em vocês, não acreditaram em vocês, e vocês, né, acabaram crescendo sem acreditar também em si mesmos, né? Então existe um processo aqui de desconstrução, de começar a confiar que vocês podem, que vocês são dignos, que vocês, Libras, têm um potencial gigantesco, né? E essa carta, ela traz a curiosidade, ela traz a insegurança que alguns de vocês realmente desenvolveram lá na infância, tá? E não é pra ontem que vocês vão quebrar isso, não é pra ontem que vocês vão conseguir superar. Mas por isso a importância do autoconhecimento que a gente faz através da terapia, até mesmo, tá, gente? Até mesmo não, principalmente terapia é de extrema importância, para desvendar quais são os gatilhos, quais são as coisas que ainda estão no caminho de vocês aqui para crescer, para ter sucesso. E sucesso é uma coisa para cada um, lembrem-se. Então, a roda da fortuna, as coisas começam a girar, começam a acontecer, a fluir para vocês quando Libra vai e enfrenta esses medos, enfrenta essas informações ocultas que vocês carregam há tanto tempo, essas inseguranças que vocês carregam há tanto tempo. E a roda da fortuna, ela começa a fluir, a favor a vida de vocês começa a fluir, quando vocês tomam conhecimento de quais são os pontos que interferem na vida de vocês hoje, né? Quando vocês começaram a se sentir inseguros, o porquê, se alguém acabou, se uma pessoa que vocês conhecem, um familiar, ou a família de modo geral, tem influência direta, o quanto vocês ainda dão poder para a família ou para os conhecidos interferirem, né, na autoestima de vocês até hoje, tudo isso precisa ser entendido. O julgamento inverso representa a dificuldade de vocês de fazer uma escolha muito importante, representa a dificuldade de vocês de colocar um ponto final no passado, a dificuldade de tirar o poder das outras pessoas, tirar o poder que as outras pessoas têm sobre vocês, né? Então realmente tem coisas do passado aqui que ainda assombram Libra, tá? E que uma vez que conhecidos e trabalhados, vocês então conseguem seguir adiante com a vida. Vocês conseguem ir até o final com o projeto. Vocês conseguem confiar e ter mais crença em si mesmos, né? O As de Espadas aqui é a superação, e eu tô muito contente que essa carta sai para encerrar a leitura, porque ela fala sobre superação dos obstáculos, né? O As de Espadas, a carta tradicional, ela é uma mão com uma espada e lá no fundo tem as montanhas. Essa mão tá acima das montanhas, o que significa que vocês superaram os obstáculos. Também fala sobre Libra enxergando, vendo o caminho de forma mais clara. Vocês com conhecimento devido, vocês mais claros, vocês mais seguros para se comunicar, para requisitar, para exigir aquilo que é de direito de vocês. Então, essa carta envolve muitas coisas, estudo, envolve alguns de vocês fazendo terapia e através da terapia encontrando esses esclarecimentos, vocês superando todas as informações erradas que colocaram na cabeça de vocês ao longo do tempo, com relação à capacidade que vocês têm ou não têm, com relação àquilo que vocês devem ou não ser, ou devem ou não fazer. Então tudo isso cai por terra e vocês podem finalmente respirar mais tranquilos, tá? A Roda da Fortuna e o As de Espadas me dizem que, eventualmente, se vocês não desistirem, vocês vão encontrar as respostas, tá? Às vezes é muito mais simples do que a gente imagina e às vezes é muito mais profundo. Então, vocês têm que perguntar por que existe esse padrão de começar algo e não terminar, por que existe esse padrão de vocês conversarem com vocês mesmos de uma forma não muito gentil. Libra tem esse hábito de dar conselho para todo mundo. Eu acho que tem várias pessoas que têm esse hábito, não é só Libra, mas a gente quando vai falar com os outros, muitas vezes tem as melhores palavras, tem os melhores conselhos, e quando Libra conversa com Libra, né, a conversa não é tão gentil. Então por que vocês têm essa gentileza com os outros e quando são com vocês mesmos
faltam as palavras certas, né? Vocês se colocam para baixo, vocês acreditam que vocês não vão alcançar o que vocês sonham, vocês param no meio porque é melhor desistir do que descobrir que não conseguiu, ou do que ser derrotado, ou do que enfrentar uma possível derrota, né? Gente, não existe isso, tá? O não vocês já têm, só que vocês só vão ter o sim se percorrerem toda essa estrada, todo esse caminho. Eu posso estar falando com um Libra aqui que já iniciou em 2 faculdades, em 2 cursos diferentes, ou com outro Libra que já mudou de profissão umas 5 ou 6 vezes, mas eu acredito que são influências que vocês carregam da infância, daquilo que vocês absorveram da família, até mesmo da sociedade, né? Outro conselho que eles estão me falando que é muito, muito importante. Por favor, se vocês têm o hábito de se comparar com outras pessoas, com outros profissionais da mesma área, não importa. Parem de fazer isso. Esse é o maior assassino dos sonhos de vocês, é o que mais afeta aqui o psicológico, gera confusão emocional e mental e acaba nutrindo esse processo de desistir antes de concluir aquilo que vocês querem fazer ou se tornar, tá bom? Vou tirar mais uma carta dos oráculos aqui pra vocês, eles querem 3 cartas. Vocês podem dar sugestões de assuntos, de temas aqui para as leituras nos comentários, tá, meus amores? E se essa leitura ressoou com vocês, por favor, se inscrevam, ativem o sininho lá em todas as notificações para sempre saber quando chega a leitura nova. Eu tenho aqui a carta da morte, então a gente tem transformação, mudança, tá? Vocês colocando um ponto final em alguma fase ou colocando um ponto final na insegurança, vocês transformando essa energia, transmutando a energia de insegurança para algo melhor, para algo diferente, né? Eu tenho também a ascensão, porque muitos Libras que estão nesse caminho espiritual vão passar a se conhecer melhor, vão ajudar outras pessoas também, cada uma no seu processo de autoconhecimento. Essa ascensão, ela é energética, ela é do espírito, ela é vibracional. E ela também, eu posso muito bem estar falando aqui de um Libra que está ou que vai progredir muito ainda na sua área profissional. Então, ascensão fala sobre subida, crescimento, desenvolvimento e novo dia. Então a gente tem um encerramento aqui e uma nova fase, um novo dia, novas ideias, uma nova versão de Libra, Libra mais seguro, confiando mais no próprio taco, não se importando tanto com o que as outras pessoas dizem, a maneira como as outras pessoas julgam. E eu gosto muito do quanto as cartas se confirmam, do quanto as cartas se complementam, porque a Roda da Fortuna fala sobre uma mudança importante. Aqui a gente tem um novo dia também, trazendo, afirmando essa mudança. Então, meus amores, eu espero que tenha ressoado para alguém. Saibam que essa solidão ela não dura para sempre. Saibam que a gente pode confiar em outras pessoas, tá? Se elas vão ou não ajudar Libra genuinamente, o problema é delas, tá? Vocês precisam manter essa doçura, vocês precisam manter a crença ainda na humanidade, em vocês mesmos. E com relação ao passado, aos poucos, com calma, através da terapia, através daquilo que vocês puderem encontrar para auxiliar esse processo de autoconhecimento, vocês vão se desvencilhando dos velhos padrões, daquilo que vocês absorveram que já não serve mais, para poder fazer com que a vida flua na direção certa, tá? Saibam que vocês têm as ferramentas, precisa sim de um pouco mais de paciência, mas esse novo dia, essa nova fase definitivamente se inicia. E eu ouso dizer que 2023 vai ser um ano atípico, positivamente falando, atípico para muitos librianos. Essas são as mensagens. Um cheiro, se cuidem e até a próxima.